Salve, meu povo, tudo bem? Pod Action no ar, começamos mais um episódio, bora conversar? Assunto bom hoje, hein? Papo para a gente entender um pouco mais dessa vida de esportista. Eu falo como se eu fosse grande esportista, né? Mas não. Eu sou Diego Ávila e aqui o meu amigo de longa data, parceiro na apresentação, Vini Vargas. Esse sim, esse é esportista legal. E aí, Vinal? Buenas! E aí, Diegão? Maravilha, vamos lá. Hoje aquele assunto para que a gente aqui tem que cuidar para não ficar horas conversando, manter o tempo do podcast. E eu já convido aí você a ficar mais conosco, porque vem coisa boa aí. Antes, aquele recadinho que o Diego sempre deixa já eu pronto para repetir aqui, que é deixar os 5 estrelinhas lá no Spotify, dar essa moral pra gente. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no podcast e na quinta-feira a gente libera então a versão videocast lá no YouTube, onde tem também outros vídeos. Então compartilha, assina o canal, as notificações, aquela sequência toda que o pessoal já sabe. Deixa também nos comentários ali no Instagram, no inbox, sobre o que você está achando do podcast, né? Porque nós queremos saber a sua opinião, né, Diegão? Verdade. Bom, treinar é uma coisa que todo mundo gosta, né? Treinar bem, assim, satisfazer, sair legal daqueles treinos, né? Mas, assim como toda a vida, precisamos dosar isso. Excesso nunca é bom. Equilíbrio é a chave de sucesso e ter um bom resultado nos treinos, no esporte, é fundamental também ter esse equilíbrio. E hoje vamos falar sobre esse limite do corpo para os treinos, para o esporte. Para conversar, trouxemos Gabriel Espinosa. Ele é professor de Educação Física e Ciências do Desporto na PUC-RS, mestre em Ciências Cardiovasculares na UFF em Niterói, estudante de doutorado também na UFF, completou o estágio sanduíche em Ciências do Esporte na Universidade de Loughborough, será que está certo isso? Depois o Gabriel me corrige, no Reino Unido. Atualmente é cientista de esporte do Laboratório de Performance Humana no Rio de Janeiro, onde avalia e monitora o desenvolvimento de atletas, tanto amadores como profissionais. É membro, olha só, Vini, é membro da Academia Olímpica Internacional na Olímpia, Grécia. Detalhe. Em sua linha de pesquisa, investiga os aspectos metodológicos da avaliação e prescrição de exercício para a saúde e desempenho esportivo. Bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo, Diego. Muito bom. Gabriel, eu já vou começar com a pergunta-chave, então. Qual o limite do corpo para o treino? Bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar discutindo essa temática, né? Então, podendo aí trazer conteúdo aí para os atletas, para os entusiastas aí do esporte, né? É um prazer aí estar aí com vocês fazendo parte aí do Pod Action. Acho que isso é um papel fundamental, né, para que a gente traga aí conteúdo aí de qualidade, porque hoje em dia tem tanta coisa disponível para os atletas, todo mundo, né, a informação está na palma da mão, mas vocês aí sendo um portal aí de informação acaba trazendo um conteúdo realmente de qualidade para a galera. Então vamos lá, né? Pode repetir a pergunta para mim? Claro. Qual o limite do corpo para o treino? Tem um limite? Limite do corpo para o treino, cara. Essa pergunta é uma pergunta talvez de milhões para os atletas, né? Até assim, qual que é o limite? Nem precisa ser de treino, né? A gente fica assim, tá, até onde o ser humano vai chegar, né? Isso é o próprio... Na maratona a gente vê cada vez mais essa galera batendo recordes e recordes e recordes e todos os esportes cada vez surpreendendo mais. Exatamente. Eu acho que isso aí tem dois caminhos aí essa pergunta, né? Um deles é justamente pensar no limite, né, da espécie humana, né? Quando a gente fala justamente que o Vini acabou de levantar sobre recordes da maratona, recordes em demais modalidades. Mas acredito que o público aqui seja essencialmente atleta de endurance, né, Vini? Não me corrija se eu estiver errado. Pode falar? Não, é isso, não. Tem gente que faz endurance, tem gente que está iniciando, né? E aí a gente vê. Mas o limite, ele é justamente um fator presente, porque as pessoas muitas vezes ficam nesse papel, eu não consigo, eu não posso, né? E a gente vai vencendo esses limites. Então a gente teria aí dois caminhos, né? Um é o limite assim dos recordes, né, mundiais aí, dos recordes que a gente tem, e hoje talvez a coisa mais icônica, né, e que todo mundo está
sabendo aí, é sobre maratona sub 2 horas, né? Feito inédito e estamos ainda buscando ele em provas reais, né? Em contextos realísticos de prova. Mas se pensar nisso 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso era, caraca, absurdo, né? E aonde que estará esse limite, né? Cada vez a gente evolui menos, né? Isso é fato, porque é muito mais difícil se quebrar um recorde, né? Mas existe um efeito aí cumulativo, daí não só dos recursos tecnológicos, que é uma coisa que se bate hoje bastante, né? Mas também da experiência acumulada ao longo dos anos, né? Isso é um conceito, isso, né? A curva de experiência acumulada, que diz respeito ao treinamento dos atletas, à assimilação deles ao treinamento, bem como a toda a parte científica, né, e tecnológica acerca dos métodos de desenvolvimento desse atleta e não apenas dos dispositivos utilizados em provas, né? Mas por um outro lado, nós temos o limite de nós, né? Ou talvez o Vini não se inclua nisso, mas o Diego, eu, assim, os mortais aí, normais que treinam, né, regularmente buscando suas humildes marcas, né? Sua humilde melhoria ali, melhora do seu pace médio de uma prova, de uma prova de 10K, de 21, uma maratona, ou provas de ultra, ou em outras modalidades. E aí vem o ponto. Quanto eu vou melhorar, quanto eu posso buscar melhorar, né? Efetivamente, quem treina mais, melhora mais, né? Isso é o que a gente sabe, assim, né? Cara, precisa treinar, né? Treino vem de um conceito de repetição de gestos motores, repetição de exposição do nosso corpo a estímulos, para que a gente tenha adaptações crônicas. Mas será que é simplesmente o corpo de todo mundo tolera a mesma quantidade de treino? Será que qualquer um, será que se eu pegar agora o Diego, vamos montar aí um programa para o Diego, para ele fazer o mesmo treino do Kipchoge, será que ele vai correr pelo menos próximo disso, né? Provavelmente não. Provavelmente, na verdade, não aguentaria uma semana da quantidade de carga que é realizada, né? Nenhum de nós. E digo até mesmo intensidade relativa, né? A gente não fala nem na mesma intensidade. Evidentemente, né? Se a gente pegar aí um recordista, ele vai correr a mais de 20 km por hora ou 42 km. Mas a maior parte do treino dele vai estar lá abaixo de 16 km por hora na semana, né? Só que 16 km por hora, para ele, é um Z1, Z2 baixo, enquanto para a maioria das pessoas é um Z5 muito bem estabelecido ali para um tiro de VO2 máximo, né? Então, mesmo que a gente relativize essa carga, essa intensidade, e trabalhe na nossa correspondente Z1, Z2, se a gente tentar imprimir aquela mesma duração de treino na semana, vai dar problema, né? Porque existe uma construção aí que é congênita, que é genética da formação daquele corpo, e existe toda a exposição que se tem ao longo da vida, né, daquela modalidade, que traz adaptações estruturais, não só cardíacas, pulmonares e circulatórias, mas também esqueléticas, musculares e articulares, né? E que fazem com que o atleta suporte tamanha quantidade de treinamento, né? E a gente entra bem no ponto dos limites pessoais, né? Dentro disso que tu comentou, cada um tem, né, o seu limite. E acontece muito comigo, né, Gabriel? O pessoal às vezes chega assim, Vini, será que eu consigo fazer meia maratona? Será que eu consigo fazer os 10K? E eu sempre fico, quando eu escuto a pergunta, a primeira coisa que me vem é como é que eu, um mero mortal, vou dizer para o cara que ele não pode, ou que ele não vai conseguir, ou que ele não tem essa capacidade. A gente, às vezes, fica com essa visão de que não, é impossível, não tem como fazer, mas as pessoas vão ali treinando, fazendo essa adaptação que tu comentou agora, que é maravilhosa, ver a capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar aos estímulos, né? A gente fica, não, mas isso é impossível. E aí vai lá, o corpo vai se adaptando pouco a pouco na sua carga, e aquele impossível acontece, né? E aí, como identificar esse limite pessoal? E já comentando assim um pouquinho da questão da dor, se a dor ela pode ser talvez esse fator limitante, a pessoa chegar, não, olha, aqui está me doendo, se tem alguma relação para ela entrar como um fator pessoal de entender, olha, eu estou fazendo isso, está me doendo, será que aqui é um limite?
O cara tem uma fala muito boa do Martin Buchay, que é um fisiologista aí, exime internacional, né? Ele fala o seguinte, né? Conteúdo é importante, mas o contexto é muito mais importante que o conteúdo. Então, nesse caso, o que é o conteúdo? A carga de treino é o conteúdo. Cara, a gente sabe, poxa, para uma pessoa fazer uma... Vou falar da meia, que a maioria das pessoas chega na meia, né? Meia maratona. Poxa, para o cara fazer uma meia maratona é importante, né? A gente sabe que tem um conteúdo ali. Pô, essa pessoa tem que ser capaz de correr facilmente 21 quilômetros na semana. Pô, é óbvio que se ela fizer 42 quilômetros de média na semana, ela vai ter muito mais conforto com fazer os 21. E aí, beleza, daí para cima, né? Quanto mais melhor, até um certo ponto, beleza. Só que muito mais do que saber o conteúdo, poxa, com certeza o Vini de olhos fechados monta aí uma planilha para alguém sair, pô, do 0 aos 21. Beleza. Agora, qual é a grande questão? Aquilo ali é o conteúdo, mas qual é o contexto? O contexto é a pessoa. Da onde essa pessoa está saindo? Então, todo mundo consegue correr uma meia maratona? Pô, podemos dizer que sim, todo mundo que é capaz de correr é capaz de, em algum momento, correr uma meia maratona. Agora, quando vai se dar esse momento, depende do contexto daquela pessoa. Essa pessoa tem quantos anos? Está saindo da onde? Corria antes? Ela tinha práticas esportivas variadas, sofria cargas axiais, né? Cargas verticais no corpo dela durante as práticas dela? Beleza. Com que frequência ela tem de treino? Pois para a pessoa realizar aí um plano de fazer uma meia maratona em 4 meses, 5 meses, ela vai ter que, pelo menos nesse período, ter uma ótima consistência. Ter lá, sejam 3 treinos na semana, 3 treinos todas as semanas. Pô, no final, sei lá, de 20 semanas aí, bota aí 5 meses, pô, de 20 semanas ela vai ter já 60 treinos que vão trazer para ela um outro perfil. Beleza, mas então qual é o contexto que ela está saindo? Se ela não corria, ela não vai poder fazer a mesma quilometragem de rodagem na semana do que uma pessoa que vai iniciar o ciclo com mesmo 5 meses, mas já tem rodagem. Então, sempre o contexto é que importa, né? E aí a gente olhar para onde essa pessoa está saindo, de onde essa pessoa está saindo, nos ajuda melhor a entender qual é o limite dela. E esse limite é transitório. Ela tem um limite de carga que ela sustenta naquela semana 1. Ela tem um outro limite que ela vai sustentar na semana 4. Ela tem um outro limite que vai estar lá e assim por diante. Porque esse limite é uma linha que traz a ela, passando dessa linha, um risco maior de se lesionar, né? E aí vem as questões de dores, né? Muito mais ortopédicas e musculares, ou de entrar em fadiga pelaquela demanda. Beleza. Só que essa linha, ela aumenta conforme essa pessoa ganha aptidão física, ganha condicionamento, né? Hoje, com a era do Training Peaks, aí a galera fala muito do TSS, ganhar condição, ganhar carga crônica. Ela ganha o quê? A capacidade de receber carga e responder à carga. Quanto mais treinada, mais consistente é esse treino, mais ela vai conseguir responder. Então, ela está empurrando aquele limiar para cima. Só que esse ajuste ele é feito que no indivíduo, na semana, quanto que ela está hoje, quanto que ela é capaz de fazer. Então, a gente olhar sempre para trás, no passado daquela pessoa, é o mais importante para a gente saber até onde a gente pode ir nesse futuro próximo, né? Para entender os limites que aquela pessoa pode ter, né? Pelo menos até hoje, ainda que de forma empírica, é o que a gente tem os maiores relatos aí, né, na literatura sobre adaptação, né? É olhar para o que a pessoa já faz para ver quanto que ela pode incrementar aí atualmente. Fini, é contigo? Eu? Não, pode emendar aí, já faz aí a sequência. Me diz uma coisa, eu até quero aproveitar um pouco disso, assim, e pegar um pouco no embalo dessa tua resposta, assim. Como é que a pessoa... É que uma coisa é tu e o Vini, outra coisa sou eu, assim. Como é que a gente vai identificando esses sintomas, entre aspas, de que tá tendo um desgaste muito grande, assim, que o corpo já não tá respondendo aos treinos porque tá passando dos limites ali um pouco. Perfeito. Assim, o Vini tocou num ponto ali que é crítico, que é a dor. Mas não é só a dor que a gente tem que olhar, mas a dor é um aspecto chave e ela é muito evidente, né?
Cara, tá doendo, não doía, tá doendo, tem algo errado. Só que a dor não necessariamente é o somatório de carga, às vezes pode ser a exposição a um gesto motor. E aí vem o que eu estava falando, né? Se a pessoa nunca corria, o cara nunca correu na vida, tirando jogar pique-bandeira, jogar sei lá o que na escola lá, e aí depois nunca mais correu, aí agora ele está com 35 anos e vai, quero fazer uma provinha de 5 aí. E aí o cara começa a querer correr. E aí ele corre segunda, corre quarta, na sexta ele tem uma dor. Pô, tem algo errado. Não necessariamente é porque ele treinou segunda e quarta, ele teve muita carga. Não, é porque ele teve exposição a uma característica de movimento que ele não estava sendo exposto e que o corpo dele não está preparado. Então é um mecanismo bem agudo, porque uma lesão ela é multifatorial. E então, naquele momento, o cara está sentindo uma dor lá no calcanhar, na panturrilha, no tornozelo, no joelho, por causa do tipo de atividade muito mais do que por causa da carga. Talvez se essa pessoa tivesse feito a mesma quantidade lá, 1 horinha segunda, 1 horinha quarta, e foi na sexta fazer mais 1 hora, se ela tivesse feito bicicleta ou natação, ela não teria sentido. Então tem esse aspecto que ele é bem ortopédico relacionado ao gesto motor. Beleza. Agora, a pessoa está treinando bastante e depois, com o tempo, ela foi sentindo, ela nunca sentia, ela já corre. E agora ela resolveu apertar mais o ciclo por uma prova específica e ela começa a sentir dor. Bom, novamente, algo musculoesquelético, algo estrutural, mas é uma relação de carga agora. Essa pessoa está sendo exposta a uma carga que o corpo dela não é capaz de suprir a demanda. Então está tendo algum tipo de disfunção. Beleza, hora de avaliar, hora de bater lá na porta do fisioterapeuta, ver o que tem de desequilíbrio ali muscular para balancear aquilo. Agora, existe um outro aspecto que ele é comportamental e fisiológico, tá? Psicofisiológico, que é a nossa percepção de recuperação. Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para o atleta é como tu está te sentindo? Primeira coisa que tem, né? O cara, quando tem a tenda lá, a galera vai treinar no grupo, treinar presencial, chegar, cumprimentar o pessoal e entender como é que o atleta está se sentindo. O atleta ter a percepção sempre antes do treino de hoje eu estou bem, hoje eu acho que eu vou cumprir bem o treino, hoje eu estou super bem. Beleza. Porque eventualmente ele não vai estar sentindo isso. Só como é que ele vai saber? Se conhecendo. Então, por isso que, às vezes, a coisa mais importante do processo do treinador com o atleta é o feedback. E não simplesmente a planilha está verdinha lá, está cumprida, né? Ela está cumprida, mas quanto que o atleta não somente realizou, mas assimilou aquele treino. E disse, pô, Vini, cara, fiz esse treino aí intervalado, saiu mais leve do que eu imaginei, porque eu senti que minhas pernas estavam bem soltas. Ou o contrário. Pô, Vini, achei que esse treino ia ser leve, cara. Tu pediu para ficar ali com uma PSE de tantos, Z2 e pá, e eu senti a perna pesada vindo. Aí o Vini vai, opa, sinal de alerta aqui, não, tá no momento mesmo que eu tô esperando que tu esteja fadigado, porque a gente acumulou carga, tu vai sentir esse treino pesado mesmo hoje, daqui a pouco vai ter 2 dias de recuperação lá, semana que vem tu tá na ponta do casco. Perfeito. Só que isso é o quê? Comunicação. A atleta treinou, avaliar seu treino. Pô, foi legal, fiz isso. E quando sai de uma aula, de um curso, o que eu aprendi? Então saiu do treino, pô, cara, senti bem, encaixou, minha nota de cansaço foi tanto, isso e aquilo. A percepção subjetiva do esforço realizado na sessão é uma das ferramentas mais importantes, se não a mais importante, tá? Para esse processo de autoconhecimento, para prevenir overreaching, né? Que é o treinamento que nos tira desse limiar de fadiga, desse limiar de adaptação e nos gera um pouco de fadiga. Então, a gente entender que a gente está ali, estou fadigado, mas já vou me recuperar, ou, cara, não estou conseguindo render, estou fadigado já há algum tempo, estou entrando realmente num overtraining, né? Esse ponto ele é muito importante, Gabriel, porque até era um dos temas aqui que eu queria abordar contigo, que era a questão da percepção subjetiva de esforço, o PSE, que tu comentou agora, que é algo que eu trago sempre com os alunos no feedback, saber como é que ele está se sentindo, justamente para ver, e é exatamente como tu falou, às vezes a pessoa, tô super cansada, já estou no limite, eu olho, a gente já está aqui no finalzinho do ciclo, semana que vem já é descanso, vai aí um pouquinho mais, se dá, mas nesse sentido de que às vezes a pessoa está lá querendo achar que vai ser sei lá, vamos botar a nível de pace, pace de 5,
mas um dia super quente, ou daqui a pouco a pessoa não descansou, daqui a pouco pega um percurso até de subida, esquece o pace e vai para a percepção. Então, essa análise ela está super associada justamente para a gente observar a questão do overtraining também, né? Da questão da sobrecarga, da questão de como é que a pessoa... que é um dos fatores que vai nos ajudar a entender o limite daquela pessoa, né? Porque daí a gente vai conseguir dizer, ó, aqui baixo, aqui vai um pouquinho mais, né? Exatamente, né? Overreaching e overtraining, o conceito da síndrome do overtraining, na verdade, ela é um contínuo, né? Que sai do destreinamento, né? O cara que está sem adaptação, até o limite do overtraining. E a gente está ali, ó, andando né? pro outro. Pô, caraca, o trabalho apertou, tô não sei o que, tô enrolado, tô conseguindo treinar menos. Beleza, tu tá perdendo um pouquinho de condição. Não, agora eu tô focadão no treino aqui, tô aumentando. Beleza. Só que às vezes, normalmente, né, a pessoa que consegue se dedicar mais ao esporte, ela tem isso de forma intencional. O treinador tá lá planejando o treino dela para que ela esteja sempre numa faixa ótima de adaptação. Para estar numa faixa ótima de adaptação, a sobrecarga de treinamento, né, a volume vezes intensidade, se dá de uma forma progressiva, alternada, e aí essa pessoa vai, tá lá no centro, lá se adaptando, e eventualmente a gente quer expor aquela pessoa a uma sobrecarga maior, para que ela, por um período lá de X semanas, 3 semanas, 2 semanas, para que ela assimile bastante carga e depois recupere por um período também maior e supercompense, né? Chegue, após esse período de recuperação, a uma nova condição bastante acima da anterior. Um monitoramento do quanto de carga, o quanto de tempo de exposição a essa carga é importante para um indivíduo ou para o outro, depende muito do feedback, depende muito do conhecimento da adaptabilidade do atleta. Cada indivíduo, mesmo 2 pessoas que têm o mesmo tempo de 10K, mesmo tempo de maratona, elas vão adaptar e responder à intensidade, à carga de treino de formas diferentes. Tem pessoas que vão fazer um ciclo inteiro tendo um dia só de intervalado na semana de alta intensidade e o restante pode ser tudo baixa intensidade. Tem gente que precisa de um pouco mais, que precisa de ter 2 dias de uma carga aumentada, de intensidade aumentada. Entretanto, o primeiro caso pode ser que ele não recupere bem se ele assimilar a carga de intensidade 2 dias. Ele precisa de 1 semana para recuperar daquele desgaste, mas ele tolera mais carga num dia só. Então, cada indivíduo, né? Isso entra no conhecimento do treinador, né? Por isso que o treinador é o cara que vai juntar esse conhecimento científico para estar ali lado a lado e trabalhando o indivíduo. Pô, fulano, se eu aperto mais assim, ele não aguenta, ele não recupera bem para fazer o outro treino com qualidade. Então, eu vou apertar menos e vou deixar um dia aqui bem amarrado assim, o outro vou fazer de tal forma que ele vai recuperar melhor. E aí a gente consegue construir esses caminhos de forma individual, né, da evolução. Gabi, que eu queria te perguntar, dentro dessa questão do limite, a gente vê muita gente querendo sempre ir para o limite máximo, né, para a pancadaria, achando que todo treino precisa estar na exaustão, que todo treino precisa... Se não está cansado, parece que o treino não funcionou. Alguns dizem assim até, né? Não estou cansado, parece que o treino não funcionou. Eu queria que a gente trouxesse para o outro ponto, que é a questão da importância da baixa intensidade, justamente para ajudar a chegar no limite. O quanto esse trabalho de baixa intensidade está altamente associada à performance do outro extremo, para que até os alunos possam dizer, vai leve na hora que tem que ir leve, porque isso vai justamente te ajudar a fazer com que tu possa chegar no teu limite máximo com melhor qualidade e, sem dúvida, isso vai ser importante para que tu possa chegar no teu limite máximo. Perfeito, Vini. Talvez zona de treinamento em si, né? A gente tenha muita coisa para falar sobre. Talvez fique até a sugestão aí para uma outra temática, mas essencialmente o que a gente tem, né? Gosto muito do modelo de pirâmide, né? Que se confunde bastante com o modelo de polarização de carga, mas enfim, o que a gente tem? Cada faixa de treinamento, cada uma das zonas, as zonas existem porque existem objetivos distintos para cada faixa de intensidade, né?
Se o treinador usa 5, usa 3, leve, médio, forte, usa 5, endurance intensivo, não importa o nome, não importa se são 5, 10 ou 20 zonas, o que importa é que cada faixa tem um objetivo específico. E aí, quanto mais próximo lá, pensando na corrida, né, da Z5 lá, mais próximo da velocidade do VO2 máximo, da velocidade aeróbia máxima, que seria a velocidade que as pessoas toleram aí de 3 a 5 minutos. Para muitas pessoas isso é a velocidade de 1K, a velocidade de 800 ou de 1.600 para os mais treinados, tá? Quanto mais próximo dessa velocidade, mais a gente desenvolve aspectos centrais da adaptação que o atleta de endurance precisa. Quanto mais para baixo dessa intensidade, mais a gente vai para a periferia. Tá? E isso é um aspecto importante. O que desenvolve a capacidade de endurance? Uma melhor integração entre os sistemas pulmonar, cardiocirculatório e muscular, metabólico, lá no músculo. Beleza. Essa integração ela tem que funcionar numa forma ótima, buscando a maior estabilidade energética para que se tenha o menor prejuízo. Né? Se encontre lá um pace ótimo para que a gente sustente na hora da prova. Beleza. Para ter isso, a gente precisa de adaptações centrais a nível cardiocirculatório, que é o que diz respeito ao bombeamento de sangue pelo coração, adaptações no próprio coração, né? Aumento das câmaras ventriculares para que a gente possa bombear mais sangue. Beleza. Melhora da resposta de fluxo sanguíneo. Beleza. Mas a gente também precisa, lá na periferia, lá no músculo, a gente precisa ter mais mitocôndrias. E são as mitocôndrias, as organelas celulares, né, resgatando a aula de biologia da galera no ensino médio, são as mitocôndrias, são as mitocôndrias que fazem todo o trabalho de utilizar esse oxigênio e transformar a energia química, né, em energia mecânica nos músculos. E a partir delas, a gente consegue se movimentar em diferentes intensidades. Para isso, a gente precisa desenvolver quantidade e tamanho dessas mitocôndrias, precisa desenvolver pequenos vasos capilares que vão levar o sangue lá no músculo para que chegue nessas mitocôndrias, além de uma série de enzimas. Essas adaptações são feitas, são promovidas muito mais no exercício leve do que no de alta intensidade. E aí vem a questão, né? A base do treinamento de endurance, não base em termos de período do ano, mas a base, a fundamentação da forma física de um atleta de endurance se dá na baixa intensidade. Né? E se tu perguntar para qualquer atleta pro, a coisa que ele mais faz é ficar em baixa intensidade. Só que vem um amador e quer ficar na mesma velocidade que o cara. Não, a velocidade é relativa, como a gente falou antes. Pô, o fulano corre... Travou aí. Travou, Gabriel. Vamos ver aí quanto... Se ele volta... Atenção, atenção, Gabriel. Está na... Bateu um vento agora lá. Faz parte. Gabriel Espinosa está na área. Deixa eu ver se eu citar ele aqui e colocar ele de volta. Aí, caiu. Agora nem imagem mais aparece. Agora ele saiu de vez. Provavelmente caiu a conexão. Voltaremos em instantes. Diego Ávila, você já treinou hoje? Daqui a pouco. Espero terminar o episódio que eu vou lá encarar. Tá bom o dia. Tá calor. Sol, dia bonito. Não tem... Eu acho que não tem vento.
Cara, tu sabe que eu tenho escutado pouquíssimas reclamações sobre tempo. Era algo que era sempre recorrente. Bah, tá quente, ou tá calor, tá frio, Cara, tem o problema é vento. que E aqui eu de não tenho noite escutado. esfria, né? O problema é que aqui de noite ultimamente anda esfriando e tem vento. Só que aí o vento deixa bem gelado mesmo. Aí complica. Mas é isso, né? Daqui a pouco adaptar, tentar um outro horáriozinho. E eu não tenho escutado até a própria questão das queimadas lá em Corumbá que É acontecia muito, eu não verdade. escutava. É E verdade. esse ano ninguém comentou. O convidado caiu, Ele, caiu. ele vai entrar pelo celular. Acabou a bateria do Note. Não, mas ele disse que deu uma travada lá, legal. Bom, pode ser, de repente. Bom, na edição do vídeo, como é que é? Pod vídeo, não? Videocast. Vídeo. Na edição de videocast é assim, é bruto. Vai tudo, né, Diego? Ou não? Vai. Vem como tá. É onde a pessoa consegue observar os bastidores da gravação. Legal, né? A abordagem dele. Bom demais, bom demais. Eu tenho que encaminhar para todos os alunos. Eu já fiz uma pergunta tendenciosa ali, né? Para que a pessoa, né, voltasse a sua atenção para o treino leve também. Mas, puxa vida, não deu. É por isso que aquela ali eu coloquei do descanso ativo e do day off que tem ali, para falar em seguida, para poder entender. Porque eu conheço várias pessoas que elas sempre estão na pancadaria, e aí não necessariamente corrida nem crossfit, tá? Outros esportes, assim. E nunca tem o dia de descanso, né? Que é sempre meter o louco. No triatlo, né? Tem muito isso, que daí dá pouco treino de domingo a domingo. Porque daí, justamente, um dos treinos, que seria o descanso, eles fazem um treino mais leve, que seria o descanso ativo, como tu falou, né? Então, mas não teria que ter o day off? não necessariamente, dependendo da carga, logicamente tu vai fazer isso para as pessoas mais experientes, né? Para o cara que já tem um volume onde realmente ele treinar leve já pode estar auxiliando ele a alcançar a sua melhora para nova carga. Então, depende muito do atleta. Entendi. Nada dele ainda, né? Tem que ver ali o tempo mais ou menos que tava para editar depois pro projection, né? Ah, não, eu escuto todo o episódio. Não, Eu mas eu baixo. digo mais para ver quanto tempo faltaria para para gravar. terminar ali. Tá. Mas só pra entender, tá aí. Pô, pessoal, me desculpa aí. Caiu feio aqui. Tô entrando pelo 4G aqui. Vou até tirar as outras conexões para ficar mais rápido. Tá, Caiu feio a internet aqui. É melhor que eu vire o telefone de lado, acho que é, né? Pode ser. Aí. Só um minutinho. Que assim, com o celular só fico independente de situação. O áudio tá bem bom também. Tá bom o áudio? Tá. O escritório ali que eu montei, a internet eu botei a cabo para ser mais rápida. Mas não adianta, se cair a internet na casa, eu tô ferrado igual. E aí o Wi-Fi nem pega lá. Mas bom, beleza. Me desculpe aí, como é que a gente faz para... Só para ver... Emendam depois? Isso. Daí o Diegão faz ali os cortes. Eu tava falando das mitocôndrias. Das adaptações ali, tu tinha passado a questão das mitocôndrias e aí a fundamentação do atleta de endurance, né, que se dá na baixa intensidade. Posso seguir? Pode, toca a ficha aí. Então, né, então toda essa base de adaptações do atleta se dá essencialmente na baixa intensidade. Né? Um atleta pro, ele passa muito tempo na baixa intensidade.
E a origem, né, de todo o Timothy Noakes, um dos maiores pesquisadores na área de endurance, de corrida, essencialmente, sempre colocou isso, né, cara, a base para o atleta se desenvolver, né, foundation, né, em inglês, é a baixa intensidade, para ganhar quilometragem, ganhar rodagem, horas de rodagem, seja quem pedala, seja quem corre, precisa ganhar aquilo, porque aquilo ali vai fazer a gente adaptar melhor os nossos músculos, né, a repetição. E aí vem VO2 máximo, a gente adapta e ganha uma condição maior central com poucos treinos de alta intensidade, com menos treinos na semana, treinos bem desenhados, de qualidade, que a gente vai estimular. Então, essa adaptação é uma adaptação até que relativamente rápida. Agora, mitocôndria, quantidade de capilar e volume plasmático, volume de sangue, isso é um efeito crônico do exercício, leva bastante tempo, e o triste é que com interrupções abruptas ou reduções muito abruptas de volume, a gente perde. Então, o que a gente mais precisa conservar é o treino de baixa intensidade e ao longo das preparações, né? E por isso que ele é a base da pirâmide. Depois vem os treinos específicos de ritmo, os treinos de alta intensidade, que vão trazer adaptações fundamentais também, mas que nada serão sem a baixa intensidade. Né? Existe um aspecto, é lógico que existe um aspecto também até mesmo técnico, né? Quando a gente fala do corredor, dele treinar em alta intensidade para desenvolver a velocidade. Se a pessoa só rodar com pace de rodagem sempre, ela não vai desenvolver a velocidade. Então ela precisa estimular, né? E aí vem os treinos intervalados e treinos, os fartleks da vida, que vão desenvolver essa dinâmica de velocidade para que a pessoa seja capaz, do ponto de vista motor, de assimilar uma velocidade mais alta. Né? Mas sem sombra de dúvida, a baixa intensidade traz os principais benefícios aí que a gente precisa com o exercício. Maravilha, agora é encaminhar esse pod action para todos os alunos. E é bem simples. Olha só, o Gabriel, explica para nós, assim, para uma pessoa como eu, assim, treinando, qual é a diferença entre um descanso ativo e um day off, e por que ambos são importantes? Perfeito, cara, perfeito. Essa pergunta casa muito bem com a anterior, né? Que é assim, qual é o problema? O problema não é só a quantidade de treino quando o atleta treina para ele estar naquele limiar lá de se machucar ou de fadigar. É o tempo em exposição à intensidade. Às vezes tem gente que só treina 3 vezes na semana e tem muito mais risco de se machucar ou de entrar em fadiga do que uma pessoa que está treinando 5 vezes na semana. A questão é a distribuição dessa carga. O problema é o achatamento. Então, o treino que é para ser leve, a pessoa acaba fazendo mais duro. Pô, professor, tu pediu lá para eu rodar lá 5h15, 5h15 estava mole. Aí eu botei lá 4h45, que foi mais fácil, lá eu encaixei bem, fica melhor de correr. Correr muito leve é ruim, né? Sabe como é que é? A mecânica fica ruim. Aí ele vai lá e tá empurrando aquele treino leve. Tá virando lá que era para ser Z2 baixo, para ganhar mitocôndria, ganhar a máxima capacidade oxidativa de gordura. E ele tá indo pro Z3. Que é o que, Z3? Ritmo de prova, velho. Ritmo de prova. Quando é que você usa o ritmo de prova? Na prova. Ou em treinos muito específicos para trabalhar características da prova. Beleza, o que tem lá nesse Z3? Uma alta demanda de glicogênio. Está usando muito carboidrato, mesmo que ele esteja no conforto dele. Mas conforto, porque ele acha que conforto é sentir um pouquinho de dor, um pouquinho mais de batimento mais forte do coração, respiração mais ofegante, sair suado pra caramba. Só que isso aí tem um custo. Esse treino demanda dias para se recuperar. Se ele treinasse leve, demandaria menos tempo. Pô, mas daí eu só treino leve? Não. Com certeza, essa pessoa treinando leve quando é para ser leve, ela vai conseguir entregar mais intensidade no treino intenso, que é onde precisa entregar intensidade. Agora, se o cara fica empurrando para cima a intensidade do treino leve, no treino intenso, quando o treinador pede, agora me entrega aí 5 tiros de 1K para tanto. Pô, tá duro isso aí, não dá para aumentar esse intervalo? É, porque tu ficou treinando os outros no Z3, aí não consegue recuperar para esse treino. E aí vem,
quanto mais a gente consegue ter os treinos de baixa intensidade dentro do programa, melhor fica a nossa até mesmo recuperação, porque a gente consegue treinar um volume maior, seja em quilometragem ou em duração, em tempo mesmo, né? E recuperar melhor. Os treinos regenerativos, seriam aquele famoso Z1, eles são importantes? São, porque eles mantêm o nosso corpo ativo. E eles são fundamentais para as pessoas se adaptarem, porque eles estimulam o nosso corpo minimamente para que a gente tenha um pouquinho de impacto. E se adaptar ao impacto é fundamental para o corredor, por exemplo. Mas, eventualmente, a carga de treino está alta e o principal naquele momento é dar descanso. Descanso mesmo. Deixar o corpo sentir falta do estímulo. Deixar o corpo recuperar perfeitamente e não ter nenhum tipo de estímulo, nem mesmo de Z1, Z0, né? Baixíssima intensidade. Tá? Quando que um é mais determinante? Depende da quantidade de carga imposta na semana. E aí o treinador é o cara que sempre sabe lá quanto que cada um está fazendo. Quanto que cada um precisa mais ou menos desse dia off. Olha Legal. aí que maravilha, Diegão, que a gente entra para um pod-action, para um podcast para falar dos limites do corpo, limites da pessoa, e a gente entra num tema, na abordagem do podcast, que ficou bastante voltado para a questão das zonas de treino, e aí a gente consegue deixar ainda mais claro a importância de cada limite, dentro do limite do corpo humano. Existem limites que precisam ser respeitados, onde é leve tem que ser leve, para que se esse limite for ultrapassado, o teu objetivo ele já não é alcançado da forma como estava planejado, e talvez justamente essas desatenções com esses limites podem gerar a tua sobrecarga justamente no teu limite máximo, né? Então a gente sempre fala do limite e a pessoa fica associada com a exaustão, basicamente, e não se dá conta do limite mesmo quando está descansado. Às vezes um treino que é fácil, ele precisa ser fácil, e a gente faz de uma certa forma fácil, só que não fácil o suficiente, no limite mais baixo, para justamente render quando precisa render. E às vezes até a questão não só daquele treino, mas do ciclo. Às vezes é um ciclo inteiro que é fácil, né? Eu particularmente estou passando esse ciclo agora pós-desafio, que foi uma semana sem nada de treino, 0, para mais uma semana com treinos extremamente leves, só para até um pouco para o mental, assim, para sair um pouquinho da rua, para depois de 15 dias iniciar de novo um outro ciclo e ainda assim com zonas num período ainda mais de base. Então, a importância da gente ver que o limite ele não está associado só à dor ou só ao limite máximo, mas em cada passo, em cada objetivo que tem dentro da planilha, tem os seus pequenos limites, né? Exatamente. São os objetivos, né? E isso é um aspecto que comentaste muito bem, né, Vini? Lógico, né? Sendo treinador e toda a tua experiência de competição, você tem um raciocínio que é muito difícil a gente trabalhar com o atleta, que é o quê? A evolução não é linear. Ele não vai melhorar o ano inteiro. Ele não vai estar correndo mais rápido, cada dia mais rápido do que o dia anterior. Tem dias que o melhor que ele vai conseguir vai ser pior do que de um mês atrás. Só que depois ele vai melhorar e vai ajustar. Porque a nossa adaptação ela é ondulatória. Então agora, se tu tentasse hoje bater um PR teu, não ia sair. Por quê? Porque tu veio de um período, de um ciclo, desenhado para um tipo de prova, que trouxe um alto estresse corporal, que agora a única coisa que tu precisa é recuperar bem. Para que depois tu construa. E não vai ser daqui a um mês que tu vai estar batendo teus tempos. Vai ser depois de uma nova construção que tu vai estar melhor do que na construção anterior. Então, entender o projeto de cada prova, de cada desafio que a pessoa se inscreve, né? Não é clicar, eu quero fazer 4 maratonas ano que vem. Para quê? Tu quer fazer 4? Tá, beleza, agora escolhe 1 ou 2 para tu performar. Para que as outras tu pode ir, lógico que é muito legal tu tá viajando, tu botar um número no peito, cruzar uma linha de chegada, tá num lugar diferente, é super legal, mas tu não vai conseguir tirar o melhor progressivamente, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? Tu vai ter que ter um direcionamento e focar num projeto.
E competir no meio desse projeto faz parte para tu testar, ver como é que tá te sentindo, como é que tá respondendo àquela carga, né? Faz parte do processo. Mas não dá para querer que tudo se torne o objetivo principal daquele projeto ali, porque a gente vai se adaptando. E respeitar as cargas de baixa intensidade é o que vai ajudar a desenvolver maior qualidade no treino intenso, e o treino intenso é que vai ajudar a puxar aquela tua velocidade mais para cima, trabalhar a tua recuperação, trabalhar os choques de diversidade metabólica, né? Isso é muito importante. Assim, seguidamente eu vejo no laboratório vem atendo muitos atletas, né? Essencialmente corrida, triatlon, ciclismo, né? Corrida de trail run também. E aí a galera achata muito o treinamento, porque gosta de treinar sempre muito próximo dessa zona, no sweet spot, né? Na zona de ritmo ali. E isso não favorece a recuperação para os treinos intensos e não favorece para que se tenha um alto volume na semana. E volume é a principal variável. Volume de forma consistente é a principal variável para a pessoa poder desempenhar. E aí o que acontece? Essa pessoa, cada vez que vai para o treino de tiro, se ela não baixar a carga, ela vai estar mais suscetível a lesões. É ali que ela vai se machucar, é ali que vai ter aquele estiramento de panturrilha, é ali que vai ter aquela posterior que vai prender, né? É no treino intervalado, mas a culpa não é da intensidade do intervalado. A culpa é da intensidade média da semana que a pessoa onde estava leve botou para cima. E aquele treino duro de 15 quilômetros, que era para ser uma rodagem lá embaixo, a pessoa ficou forçando ela no Z3, e aí o que? Leva mais tempo para recuperar. Só que 2 dias depois ela tem um outro treino, que tem um outro conteúdo, que tem um outro elemento. Se ela tivesse baixado a intensidade, ela ia conseguir fazer. Muito bom. Uma pequena aula hoje, né? Tranquilo. Muito bom, Gabriel. A gente está se encerrando aqui indo para a reta final do episódio. E aí eu queria que você pudesse deixar uma mensagem aí para quem nos escuta, para a gente aprender um pouco mais a não passar dos limites e ouvir mais os coaches quando eles falam com a gente. A grande mensagem acho que é essa, né? Escute seu coach. E se tu quer ser chato, não seja chato só de preencher a planilha. Seja chato de entender para que está aquele treino ali. Né? O atleta entender por que esse treino é isso? Ah, tá. Por que isso? É isso? Ah, tá bom. Então tá. Aí baixa a cabeça e vai fazer. Então entende o porquê do treino e vai construir. E sempre que tiver o treino leve, procure fazer o mais leve que tu consegue mesmo, que tá lá naquela faixa. E não o mais pesado. Deixa essa energia para quando for intervalado, para quando for o treino que pedir ela. Foca no conteúdo e ajusta o conteúdo para o teu contexto. Esse é o papel do treinador. Né? Então, o atleta, entenda o porquê que o treinador está fazendo. Treino leve muitas vezes vai ser chato, pode ser monótono, mas é eles que constroem. E treino intenso muitas vezes é temível, né? Porque é duro mesmo. Então, esses dois, esse conceito, assim, acho que é muito importante para que as pessoas consigam ter esse equilíbrio. Treino intenso, treino leve, realmente leve e confortável. Que maravilha. Eu quero, Gabi, até complementar dentro dessa fala que tu trouxe, que é fundamental para que o aluno possa desenvolver, que é a questão do compreendimento, né, da compreensão dos treinos, de compreender a proposta, de compreender cada treino ali, o objetivo de cada treino, e também na questão do feedback que tu comentou muito, da importância do aluno trazer as suas sensações, de trazer como é que está se sentindo, uma pergunta que eu também sempre faço, que nem tu falou, e aí, como é que está te sentindo, como é que tu tá? Porque os gráficos, eles nos trazem informações, os gráficos nos mostram ali algumas questões que são importantes, mas eles não trazem tudo, né? O gráfico, são números, são dados, são informações importantes, mas ter o complemento e essa conversa com o aluno, com o professor-aluno, né? A parceria, como eu sempre gosto de chamar, ela que vai fazer com que tu possa ter justamente o entendimento da onde está esse limite. O limite para mim não é o mesmo que o teu, não é o mesmo que o do Diegão. Então, quando o aluno pergunta de novo assim, pô, Vini, será que eu consigo? Essa resposta eu sempre digo para eles, quem vai me dar é tu que vai me dizer se tu consegue ou não. A gente vai construir um caminho
e nesse caminho a gente vai percebendo os teus limites para ver quando tu vai alcançar, porque é possível que tu alcance. Talvez não no momento que tu queira, como aqueles alunos que chegam e dizem assim, olha, daqui a 3 meses eu tenho uma meia maratona para fazer, e aí tu vai dizer, olha, bom, com essa data limite as coisas já ficam mais complicadas, mas que tu vai fazer uma meia, vai. Mas a gente precisa construir ainda, precisa talvez não em 3 meses, mas talvez em 5, talvez em 8, talvez Exatamente. em 2 anos. Porque esse limite ele precisa ser sendo vencido pouco a pouco. Então, o podcast está aí riquíssimo para o aluno, para aquele que quer entender um pouquinho mais sobre os limites, de perceber que dentro do limite máximo tem vários limites, tem vários pontos que precisam ser respeitados. Então, te agradeço mais uma vez, Gabriel, pela tua disponibilidade, pelo teu conteúdo, e fica já aí o convite para as próximas vezes, né, Diegão? Com certeza. Vai ter que voltar aqui. Eu estava falando com ele ali, quando a gente estava combinando com o episódio, para a gente chegar, aprofundar um pouco mais o assunto, depois aí for falar sobre overtraining, né? Que eu experimentei na pele, como é que funciona essa história, e aí a gente poder falar um pouco mais aí dessa questão do desgaste muscular, né? Como é que, o que acontece quando a gente se passa um pouquinho nos treinos, né? E não escuta quem tem que escutar com a gente. Obrigado aí pelo teu tempo, Gabriel. Valeu mesmo. Pessoal, muito obrigado a vocês aí pela participação. Espero ter conseguido aí contribuir com a galera. Foi um prazer mesmo estar com vocês nessa discussão. Bom demais, né, Vini? Fechou por hoje? Fechou. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Repito aí e reforço a questão de compartilhar, de deixar o comentário, deixar sugestões. A gente vai deixar também aqui o Gabriel marcado nas redes sociais para que você possa enviar suas perguntas, enviar também aí suas sugestões, enfim. E nos vemos ou nos escutamos na próxima semana. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.